Você que está acompanhando também pela gravação, nós iremos dar continuidade ao estudo das doutrinas bíblicas em um ano. Hoje nós iremos falar sobre a lição 2, que na verdade trataremos sobre os atributos de Deus. Então, para começar o estudo desta manhã, eu achei interessante trazer algumas perguntas, que a partir dessas perguntas nós iremos entender o porquê deste estudo, o porquê estudar os atributos de Deus. E a primeira pergunta é: quem é Deus? Quem é Deus? Como Ele é? Quem é Deus? Como Ele é? E se você fosse abordado hoje com perguntas semelhantes a essas duas que nós acabamos de fazer, como você iria responder? Quem é Deus e como Ele é? Quais seriam os meios usados para provar a sua resposta? Para provar o que você iria responder sobre quem é Deus e como Ele é? E onde você encontraria essas respostas? A Bíblia, ela nos exorta a conhecer a Deus e, ao mesmo tempo, nós vemos que Deus também nos dá os meios e a oportunidade para que isso seja real na nossa vida. Então nós vemos que a Bíblia nos exorta a conhecer a Deus, a buscar conhecer a Deus, e ao mesmo tempo nós vemos que Deus nos dá a oportunidade para conhecê-lo. E conhecê-lo como de fato Ele é. Jeremias 9, versículo 23 e 24, eu vou ler. O profeta Jeremias diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer. Que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, o que nós vemos aqui de uma forma bem clara? Foi dito aos sábios e aos entendidos, que eles não se gloriem na sua sabedoria, não se gloriem na sua força, e que os ricos não se gloriem nas suas riquezas. E nos deixou bem claro: se você quer se gloriar, glorie-se nisto. No que, irmãos? Em conhecer a Deus. Em conhecer a Deus. Em saber quem Ele é, em me entender e me conhecer, e saber que Ele é um Deus de beneficência, de misericórdia, Ele é um Deus de juízo e um Deus de justiça. E como cristãos, nós temos o privilégio único de responder a essas perguntas sobre quem é Deus e como Ele é. E isso nós podemos fazer com confiança. Amém? Com confiança. E por quê? Justamente porque o nosso Deus, Ele se revela a nós através da Bíblia. Ele se revela a nós através da Bíblia. Nas Escrituras, nós vemos que Deus nos falou sobre si mesmo e compartilhou conosco tudo sobre a sua divindade. Ele expressou qual é o seu caráter, de maneira que nós podemos entender e articular em essência, e Ele nos dá a resposta para essas perguntas fundamentais: quem é Deus e como Ele é. E por Ele ter deixado tudo nas Escrituras, isso também nos diz algo sobre Ele. Isso nos diz algo sobre Deus. Ele deseja ser conhecido por nós. Ele deseja ser conhecido por nós. Porém, nós sabemos também que à medida que nós aprendemos sobre quem é Deus e como Ele é, à medida que nós crescemos
nesse aprendizagem, nesse conhecer a Deus, nós nos deparamos com duas realidades, e essas duas realidades podem, inclusive, nos desencorajar a buscar conhecê-lo. Duas realidades que podem nos desencorajar a buscar conhecer a Deus. Quais são? Primeiro, há muitos mistérios de Deus que nós não podemos e nós não conseguimos, por hora, entender. E entender completamente. E isso é por causa da nossa limitação. Nossa limitação humana, muitas vezes, não nos permite conhecer, por hora, completamente algumas coisas sobre Deus. E também uma segunda realidade que pode, muitas vezes, infelizmente, nos desencorajar a conhecer a Deus, são as complexidades sobre Deus, complexidades na nossa mente. Que embora, por exemplo, seja compreensível algumas coisas para a mente humana, pode também ser muito grande. Algo muito grande para nós visualizarmos, apesar da complexidade. A gente pode entender, mas pode ser algo muito grande para a gente aceitar. E nós temos que tomar cuidado. Ainda assim, nós devemos sempre estar atentos e prontos para entender que, apesar de difícil para a nossa mente humana entender muitas coisas, nós precisamos estar cientes de que Deus, Ele não está distante de nós nos céus. Deus não está distante de nós nos céus. Aliás, nós vemos, e nós vamos ver através desse estudo, que Ele nos deu tudo o que precisamos para conhecê-lo, tudo o que precisamos para amá-lo, e tudo o que precisamos entender e conhecer para adorá-lo, e tudo o que precisamos para desfrutar dele nesta vida. Ele nos deu tudo. Então, quando nós perguntamos quem é Deus ou como Ele é, nós estamos realmente perseguindo o quê? Os atributos de Deus. Nós estamos perseguindo os atributos de Deus. Nós estamos entendendo quais são os seus atributos, né? Quais são os contornos do caráter de Deus. Que qualidades fazem dele quem ele é? Quais são as características que pertencem ao ser divino de Deus? Por exemplo, ele é um Deus mau ou ele é um Deus gentil? Ele é inconstante? Ou ele é justo e amigável? Nós encontramos isso nas Escrituras. Então, para aprofundar melhor nesse estudo, os irmãos vão ver que eu usei como base teológica um livro chamado Retrato de Deus. Este livro foi escrito por um puritano chamado Stephen Charnock. Esse livro ele foi traduzido, a gente teve o privilégio de ter esse livro traduzido pelo pastor Calvin, e inclusive ele foi revisado pelo pastor Eduardo Cadete e foi disponibilizado. É um livro muito bom e fala sobre o retrato de Deus, né, os atributos de Deus de uma forma bem aprofundada. Só que nós vamos tentar fazer um breve resumo de algumas coisas muito importantes. Tá bom? Então, no decorrer do estudo, nós vamos aprender ou relembrar coisas grandiosas, se essa for a vontade de Deus. Para dar início, já no estudo que os irmãos têm aí na folha, nós vemos que foi feita a introdução. Na introdução, neste estudo, nós vamos relembrar ou aprender sobre, primeiro, olha lá no primeiro, Deus é infinito. Deus é infinito. E somos incapazes de compreender este assunto porque nós somos finitos. Nós somos finitos e por finitude nós entendemos que nós somos limitados. Nós vamos aprender também neste estudo, ou relembrar, que tudo o que nós sabemos de Deus vem da onde, irmãos? Vem da Bíblia.
de nenhum outro lugar mais. Tudo que nós sabemos de Deus vem da Bíblia, a palavra de Deus. Nossa resposta à questão de quem é Deus encontra-se apenas aonde? Na Bíblia. Apenas na Bíblia, nas páginas das Escrituras. E Deus usa as palavras humanas para que nós possamos entender o suficiente. Mas mesmo assim, há muitas coisas difíceis de entender. Mesmo assim, há muitas coisas difíceis de entender. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. O irmão Pedro pode ler para nós? Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então o que nós vemos aqui? Pedro, ele estava dizendo que Paulo, nas suas epístolas, ele escreveu sobre pontos difíceis. E é justamente isso. Deus usa muitas vezes a palavra do homem para que possamos entender o suficiente. Mas mesmo assim, como o pastor Steve escreveu aqui, há muitas coisas difíceis de entender. E Pedro estava falando isso. Olha, Paulo, em suas epístolas, escreveu sobre pontos difíceis. Só que quando ele está dizendo isso, ele não estava se referindo à maneira como Paulo estava falando, à maneira como Paulo escreveu. Ele não se referia ao estilo e linguagem de Paulo. Mas Pedro estava falando sobre as grandes verdades e doutrinas que o apóstolo Paulo ensinou. Pedro estava falando sobre isso. Essas verdades e essas doutrinas, elas estavam contidas de fato nas epístolas do apóstolo Paulo. Se fala de pontos difíceis. E Pedro aqui, ele não estava acusando Paulo, da obscuridade ou de ele ter escrito de formas difíceis. Ele se refere não à dificuldade de entender o que Paulo quis dizer, mas às dificuldades de compreender as grandes verdades que ele ensinou. E esta é, geralmente, a maior dificuldade em relação às declarações de Paulo. A dificuldade não é o que significa que o escritor não seja claro, mas que, às vezes, a verdade ela é tão intragável e a mente humana ela é tão preconceituosa contra a verdade que nós não estamos dispostos a recebê-la. É justamente sobre isso que Pedro estava falando, sobre a dificuldade do apóstolo, dos pontos difíceis das epístolas do apóstolo Paulo. A verdade ela é tão intragável, a nossa mente ela é tão preconceituosa contra a verdade que nós muitas vezes não estamos dispostos a recebê-la. Ou que estejamos diante de coisas tão magníficas e eternas que a nossa mente finita também pode não conseguir definir. Apocalipse capítulo 4, versículo 11, vai ser o texto base do estudo dos atributos de Deus. Irmã Rose? Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém. Porque nós temos um retrato de Deus, na verdade, nesse estudo. Porque é Ele que é digno de receber glória, honra e poder. Então Deus tem o direito e o dever de receber glória, honra e poder, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E tudo foi criado segundo a vontade dEle. Tudo. Por definição, já no primeiro tópico, atributos. O que são os atributos? São as qualificações, não é? Aquilo que distingue, as características, que distingue o caráter de alguém. As descrições das suas propriedades, o que uma pessoa tem de característica e de qualificações. Nós vemos também no segundo tópico, e como nós vimos já no Apocalipse 4 e 11, Deus é a primeira grande causa de tudo. Deus é a primeira grande causa de tudo. Por que Ele é a primeira grande causa de tudo? Porque tu criaste todas as coisas. Porque Ele é o Criador de tudo.
Stephen Charnock, na obra que eu falei para os irmãos sobre o retrato de Deus, ele escreveu da seguinte forma: Deus criou tudo do nada. Ele é a primeira causa de cada efeito subsequente. Ele é o primeiro de tudo. Ele é a primeira causa e depois veio os efeitos, subsequentes. Ele não criou-se a si mesmo, mas tem sua existência eterna e independente, porque ele não dependeu de ninguém para existir. Ele é autoexistente. Tem que haver uma causa original que não foi causada. E além disso, esta causa final, ela tem que ser infinitamente perfeita. Quando ele diz causa final infinitamente perfeita, está dizendo que não tem fim. Se não teve começo, não tem fim. E isto é perfeito. Todas as coisas apontam para Deus em sua origem e produção. Todo efeito tem que ter uma causa. Por exemplo, toda construção tem um arquiteto e o construtor. Negar isso é ficar inexcusável. Então tudo tem sua origem em algum lugar. No final das contas, somos deixados somente com duas possibilidades. E aqui é muito interessante. Nós temos duas possibilidades para crermos. Ou Deus é eterno, ou a matéria é eterna. Ou Deus é eterno, ou a matéria é eterna. Já que é inconcebível que uma personalidade inteligente, ser inteligente, surja de uma matéria inanimada, surja de uma matéria sem vida. Como algo inteligente surgiu de algo sem vida, sem inteligência. A única posição racional é dizer que a matéria é o fruto de um ser inteligente, o qual nós chamamos de Deus, o qual criou todas as coisas e a partir do nada. Então nós vemos que Deus é a primeira e a grande causa, e Ele é o Criador de tudo. E Ele não é um princípio, Ele é uma personalidade, Ele é uma pessoa, por isso que tem atributos. Não é uma influência, Ele tem características, e Ele não é um anjo. E a adoração de anjos é proibida. Nós vimos aí, Apocalipse 22, 8 e 9, irmã Rose, pode ler? E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, de fato, deixou bem claro para nós aqui, João, por exemplo, quando ele viu o esplendor, na visão dele, e nós vemos aqui que ele prostrou-se aos pés do anjo. Nós fizemos, inclusive, uma pregação neste versículo, e o anjo fez... Qual foi a posição, a atitude do anjo? Olha, não faça isso. Não faça isso. Adora a Deus. Somente Ele é digno, como nós lemos lá em Apocalipse capítulo 4, 11. Somente Deus, o Senhor, é digno de receber glória, honra e poder. Então nós vemos aqui já o primeiro atributo de Deus. Deus é eterno. Nós acabamos de falar. Deus é eterno. O que é ser eterno, irmãos? Quem pode falar? Para sempre, sem princípio e sem fim. Exatamente, não tem princípio, não tem fim, para sempre. Ser eterno também é não estar limitado ao tempo. Ele não tem limitação ao tempo. E é ter uma duração que não tem fim. E quando o tempo começou? Para nós o tempo começou com a criação do mundo, Foi com a existência do mundo. Mas e Deus, que já existia antes do tempo?
Ele já existia antes do tempo. Existia antes do princípio. Porque olha lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus. Ou seja, Deus já era antes do princípio. E é. E ainda é. E qual é a explicação? Não tem. Nós podemos concluir que antes do tempo já havia eternidade. Antes do tempo já havia eternidade. Já que quando nós falamos em eternidade, nós estamos falando que não tem um começo e nem um fim. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, não tem no livro dos irmãos aí, mas quem puder ler para mim, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder, sempre eterno. Amém. Amém. Então aqui nós temos a prova. Aquele que tem ele só a imortalidade. Ou seja, não tem fim. Como ninguém trouxe Deus à existência, ninguém há que possa tirar isso dele. Ninguém pode tirar a existência de Deus. Nós vemos aqui que ele tem poder sempre eterno. Ele é imortal. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 33 e 36, irmão Osmar. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Qual insondáveis são os seus juízos, e qual insondáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Provérbios 16 e 4. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Deuteronômio 33 e 27. Ó Deus eterno, é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos. Ele lançará o inimigo de diante de ti, e dirá, destruiu-o. Isaías 57 e 15. O alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos habitados e para vivificar o coração dos contritos. Salmos 90, versos 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Amém. Então esse é o primeiro atributo de Deus, ele é eterno. E nós tivemos provas bíblicas, versículos bíblicos que relatam isso. Deus fez todas as coisas, Deus eterno, aquele que possui os braços eternos, Deus, aquele que habita na eternidade, e Deus de eternidade a eternidade. O segundo atributo, Deus como Criador. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Tudo foi criado por Deus. Gênesis 1 e 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. João, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Todas as coisas foram criadas por ele. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez.
Nele estava a vida, e a vida era a luz do mundo, Então, a nós luz vemos- dos homens. Amém. A própria existência da criação prova a existência de um Criador. Amém? Segundo atributo, Deus, ele é digno de louvor. Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao 7. Deus é digno de louvor. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Amém. Romanos capítulo 1, versículo 25. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Apocalipse 9, 19 e 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal. Sou teu servo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E Apocalipse 22, do 8 ao 9. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu conservo o teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Atos capítulo 10, versículo 26. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. Irmãos, em todos esses versículos que nós lemos, nós encontramos instruções em comum. O único digno de louvor e adoração é Deus. Inclusive, vemos também que Deus deixou bem claro para nós, lá no primeiro versículo que nós lemos, que Ele é um Deus zeloso. É um Deus que não tem prazer naqueles que são dúbios. Stephen Charnock, que também escreveu sobre adoração, e ele escreveu o seguinte: a adoração espiritual, ela deve proceder de uma natureza espiritual. Quando nós estamos adorando, a adoração espiritual, ela tem que partir da nossa natureza espiritual. Isto é, o adorador, ele deve ser alguém renovado pelo Espírito Santo. O adorador, ele deve ser alguém renovado pelo Espírito Santo. Ele deve ser alguém que recebeu uma nova natureza da parte de Deus. É necessário. Para que uma fera venha a agir como um homem, ela necessitará que a natureza do homem seja implantada nessa fera. Da mesma maneira, atitudes espirituais não podem ser realizadas sem que Cristo esteja presente naquela alma. Sem que Cristo esteja presente naquela alma. Então nós devemos estar seguros de estarmos apenas ligados, de não estarmos, na verdade, apenas ligados aos deveres religiosos, como muitos fazem. Nós temos que tomar cuidado com isso. Não estarmos seguros de estarmos apenas ligados aos deveres religiosos,
mas de que nós devemos estar ligados a Cristo. A Cristo, pelo fato de nós sermos realmente salvos. E somente assim nós vamos prestar uma adoração verdadeira. Adoração, ela deve ser, e ela é feita com sinceridade de coração. Com sinceridade. Olha em Provérbios 23 e 26. Deus diz: dá-me, filho meu, o teu coração. Então nós vemos aqui que a adoração, ela tem que ser feita com sinceridade de coração, porque é isso que Deus pede. Dá-me, filho meu, o teu coração. Sem o coração, a adoração ela é apenas uma charada. Sem o coração, a língua é uma mentira. Se prestarmos adoração sem o coração, a língua é uma mentira. É uma mentira. Poderíamos esperar que Deus se deleitasse na mera adoração corpórea, como muitos acham aí fora? Deus não se deleita numa mera adoração corpórea. Seria o mesmo que nós, por exemplo, conversar com a carcaça. Quem gosta de conversar com a carcaça aqui? Da mesma forma, Deus. A adoração ela deve ser feita também com o coração unido. Assim como a vida do nosso corpo consiste da união de todas as partes, assim também a nossa vida de adoração consiste na união moral do nosso coração. Nós deveríamos orar como Davi orou, lá em Salmos 86 e 11. Salmos 86 e 11. Quem achar pode ler. E Salmos 119 e 10. Salmos 86 e 11 e Salmos 119 e 10. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Amém. Une o meu coração ao temor do teu nome. Salmos 119 e 10. E quem dera nós pudéssemos orar como Davi orou. Pode ler, irmão. Salmos 119 e 10. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Amém. Com todo o meu coração te busquei. Isso é uma verdadeira adoração. Um coração dividido corrompe essa adoração. Todos os nossos pensamentos deveriam ser levados cativos a Deus. Na adoração, nós devemos fechar a porta, excluir todos os intrusos e ficar na companhia de Cristo. Outro atributo de Deus. Deus, ele é onipotente. Gênesis 17 e 1. Sendo, pois, Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Ele é onipotente. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Gênesis 28 e 3. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. Amém. Gênesis 35 e 11. Disse-lhe mais Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. E Gênesis 48 e 3. E Jacó disse a José: Ó Deus Todo-Poderoso, me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Êxodo 6 e 3. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus poderoso, mas pelo o meu nome o Senhor não lhes fui perfeitamente conhecido. E Apocalipse 11 e 17. Dizendo graças damos, Senhor Deus Todo-Poderoso que és, e as que eras,
e a que há de vir, que todo mostre o teu grande poder, reinaste. Então, o que nós vemos aqui, irmãos, o poder que Deus possui, por Ele ser o Deus Todo-Poderoso, é ao mesmo tempo um poder absoluto e um poder ordenado. É absoluto e ordenado. O seu poder absoluto, como nós vimos, fala de tudo o que Ele pode fazer. Deus tem poder absoluto, tudo o que Ele pode fazer. Só que é ordenado, porque algumas coisas Ele não determinou fazer. O seu poder ordenado fala de tudo aquilo que Ele decretou fazer. E em seu poder absoluto, Ele poderia, por exemplo, no poder absoluto de Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele poderia ter impedido, por exemplo, Adão de pecar. Ele poderia ter suscitado filhos a Abraão das meras pedras. Ele tem poder para isso. Ele poderia ter enviado 12 legiões de anjos para resgatar Cristo da cruz. Mas o seu poder ordenado, de acordo com a sua vontade, não realizou nenhuma dessas coisas. Ele tinha planos melhores. Deus é poderoso para realizar qualquer coisa que Ele deseje ou que Ele projete, e sem dificuldade nenhuma e sem nenhum tipo de impedimento. O seu poder é tão grande quanto a sua vontade. Diferente de nós, Deus não depende de nada para mostrar o seu poder. Não depende de nada e de ninguém. Ele não necessita de nenhum objeto nas suas mãos e de nenhum meio disponível para efetuar algum trabalho. Da nossa perspectiva, o poder de Deus, ele é distinto quanto à sua sabedoria e sua vontade. A sua vontade ordena. A vontade de Deus ordena. Mas a sabedoria dele guia. A vontade de Deus ordena. A sabedoria dele guia. E com o poder ele executa. Assim, por exemplo, como nós vemos em Efésios 1:11, declara conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E a Bíblia nos diz ainda que Ele tem feito tudo o que Ele agrada. Salmos 115:3. Ele tem feito tudo o que lhe agrada. Mas nunca nos diz, e nós não vemos isso na Bíblia, que Ele fez ou que Ele faz tudo o que Ele poderia fazer. Nós vemos também que Deus, Ele é onipotente. Um dos seus atributos. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E nós temos prova nas Escrituras. Salmo 139, versículo 7 e 9. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizeres no inferno a minha casa, eis que tu ali estás também. Jeremias 23, capítulo 23, versículo 23 e 24. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não acho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. 1 Reis 8, 27. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Isaías 66, 1.
Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós, e qual seria o lugar do meu descanso? Então, novamente, irmãos, nós podemos aprender, e isso é muito interessante, sobre a onipresença, né, de Deus. Como o tempo é apenas um breve momento na eternidade de Deus, assim também os lugares não passam de um ponto para a essência de Deus. Ele é tanto mais amplo que o tempo e tanto mais vasto quanto o espaço. Tanto mais amplo quanto o tempo e quanto mais vasto quanto o espaço. Muitas pessoas têm uma ideia a respeito da presença de Deus, né, que faz com que ele não passe, por exemplo, de uma estátua viva movendo-se de um lugar para outro. Mas o salmista corrige o nosso pensamento ao perguntar, lá em Salmo 139, 7 e 10, para onde me irei do teu Espírito? Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face, que se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer no inferno a minha cama, eis que ali tu estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Se Deus está em todo lugar, nós concluímos então que Ele está em todas as criaturas que habitam neste lugar. Ele está em todas as criaturas que habitam neste lugar. Atos 17, 27 e 28, para que buscássemos ao Senhor, olha que interessante esse versículo, para que buscássemos ao Senhor, se porventura tateando, ou pudesse achar, ainda que Ele não está longe de cada um de nós. Ainda que Ele não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos profetas disseram, somos também sua geração. Então, em certo sentido, irmãos, a essência divina está presente com todas as criaturas no céu, na terra, inclusive no inferno. Num sentido mais amplo, nós poderíamos dizer que o mundo está mais nele, o mundo está mais em Deus do que Deus no mundo. Porque o Criador contém o mundo. O Criador contém o mundo. Mas o mundo não contém o Criador. Deus é onisciente. E por onisciente nós sabemos que Ele conhece tudo. Efésios, capítulo 1, versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. 1 João, capítulo 3, versículo 20. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Deus sabe, inclusive, os segredos do coração. Salmos 44, 21. Porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois Ele sabe os segredos do coração. E Salmos 94, 11. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Deus conhece todas as coisas e Ele não precisa de um instrutor para ensiná-lo. Romanos 11:34, Paulo diz, porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ele não precisa de instrutor para ensiná-lo. Assim como nada do que ele queira seja a causa da sua vontade, assim também nada do que ele conhece é a causa do seu conhecimento. Aquilo que causa o conhecimento deve existir antes do conhecimento.
quem criou o conhecimento existe antes do conhecimento. E já que o conhecimento de Deus é eterno, não há nada que tenha existido antes do que ele para lhe conceder conhecimento. E Deus conhece todas as coisas distintamente. Nós vemos que nele não há trevas nenhuma. Ele enxerga o âmago de tudo. Ele conhece o número de cabelo das nossas cabeças. E ele nunca fica confuso. Ele nunca se distrai. Deus conhece todas as coisas e de uma forma infalível. Não há erros no conhecimento de Deus. E ele nunca se engana. O seu conhecimento não se trata de uma mera opinião, o qual é incerta, mas é a mais sublime das verdades. Deus é imutável, ele não muda. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Romanos 11 e 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Hebreus 6, 16 e 19. Os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para confirmação é, para eles, o fim de todas a contenda. Porque isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação a nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos com âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Esse versículo deixa bem claro a imutabilidade de Deus, né, irmãos? Não tem nem o que contestar. Deus mostra mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa. E no final, no versículo 19, o qual nós temos como âncora da alma. É algo firme, seguro, que penetra até o interior do véu. E nós vemos que até no nome de Deus, no nome Jeová, Deus prova a sua imutabilidade. Ser, como ele disse, o eu sou, não é somente ser eterno, mas também ser estável. Eu sou é ser estável. O nome de Deus nunca será eu era ou eu serei. É eu sou. A perfeição de Deus mostra e prova a sua imutabilidade. Se ele mudasse para melhor, então não haveria alguma perfeição fora ou acima dele. Se ele mudasse para pior, então não haveria perfeição alguma nele. E ele seria um inimigo da sua própria glória. O homem poderia, de alguma forma, acrescentar alguma coisa à perfeição de Deus? Impossível. E a resposta é: tanto quanto uma vela acesa pode acrescentar luz ao sol, a perfeição de Deus pode ser maculada pelo pecado do homem? A resposta é: tanto quanto a luz do sol pode ser obscurecida por um inimigo atirando flechas contra ele. Mas Deus não muda. E também vemos que Deus não muda quando ele diz que se arrepende, como as Escrituras dizem algumas vezes. Nesse sentido, nós vemos que o arrependimento, ele se aplica ao homem. Para nós, o arrependimento é necessário por causa dos nossos erros, ou pela nossa falta de visão. Mas Deus nunca erra. E não há nenhum evento inesperado para ele. Assim como ocorre também com a sua tristeza, quando Deus se entristece.
Ele não está sujeito às paixões como nós, porque ele é bendito eternamente. Ele é bendito eternamente. Só que, entretanto, nós encontramos na sua santa palavra, nas Escrituras, que Deus frequentemente ele acomoda a si mesmo a nossa frágil capacidade de entendimento. Ele condescende em falar conosco como um homem. Ele nos informa através da nossa própria linguagem, como uma mãe fala numa língua infantil com seu filho, com sua criança. Se não fosse assim, quão pouco de nós entenderíamos a respeito de Deus. O arrependimento em Deus tem apenas a ver com o seu trato com o homem. Quando ele se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra, lá em Gênesis 6:5, houve uma mudança na conduta de Deus, na maneira de tratar o homem. Não houve mutabilidade da parte dele, mas houve uma mudança na forma como tratar o homem, ou seja, da bondade para a severidade. Da bondade para a severidade. Não há mudança no seu eterno e imutável conselho e vontade. Tais arrependimentos estão de acordo com o que Deus decretou desde a eternidade. Deus também tem por atributo amor. Ser amor. Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Romanos 5:5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. E João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. No retrato de Deus, Charnock descreve a obra de Deus na criação, descreve que a obra de Deus na criação foi um ato da sua bondade, foi um ato do seu amor. Então, Deus, na obra da criação, teve amor. Porque ele é amor. Só que na obra da redenção, ele nos mostra muito maior bondade, muito maior amor. Na redenção, a bondade superou a justiça. A criação custou apenas um fôlego da parte de Deus. Apenas um fôlego e tudo foi criado. Mas a redenção custou o quê? O sangue do seu Filho encarnado. Na redenção, Deus venceu a rebelião e a indignidade do homem, sendo que nenhuma das quais foi obstáculo na criação. A bondade de Deus para com o homem na redenção, ela é maior do que aquela demonstrada aos anjos. O estado de santidade dos anjos eleitos não se fez por intermédio de Cristo, da obra da cruz, mas foi divinamente determinado por Deus. Foi para os homens que Cristo morreu. Quanto aos anjos caídos, eles foram deixados para sempre em seus próprios pecados. Mas ao homem, a bondade divina estendeu suas mãos ensanguentadas a fim de resgatá-lo. A bondade para com Deus, a bondade de Deus para com o homem na redenção, ela é maior do que a bondade que eventualmente foi manifestada ao próprio Jesus por um tempo. Pense nisso, irmãos. A bondade que eventualmente foi manifestada a Jesus e em relação a nós foi menor. Na bem conhecida passagem de João 3,16 que nós lemos, a ênfase recai sobre a palavra, né? Isto é, sobre a qualidade de amor de Deus para com os pecadores. Ele amou o mundo de tal maneira
que parece que ele não amava o seu próprio filho naquele determinado momento. Ele preferiu ouvir seus gemidos ao ouvir os nossos. Ele preferiu que o seu filho morresse ao invés de nós. Tamanha manifestação de amor poderia ser concebida por algum de nós? E por fim, nós vemos que Deus é justo. Gênesis 18 e 25. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti não faria justiça o juiz de toda a terra? Deuteronômio 32 e 4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. E Romanos 2 e 6. O qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber. Nós vemos, irmãos, que Deus pacientemente, Ele continua a derramar suas misericórdias, mesmo depois de o provocarmos. Mesmo depois de o provocarmos. Enquanto o homem continua no pecado, Deus continua a manter as suas misericórdias da graça comum. Israel murmurou ao chegar ao Mar Vermelho, e ainda assim Deus realizou a extraordinária bênção ali, né? Libertação. E tudo isso é espantoso, principalmente quando nós consideramos as nossas muitas provocações contra Deus. Muitas. Nós não devemos subestimar a enormidade dos nossos pecados. Quantos são enormes, grandes. Cada um deles é uma alta traição contra o Rei dos céus. Sua justiça, sua santidade, sua onisciência clamam por julgamento. Mas a paciência absoluta adia o julgamento por um tempo, porque Ele é justo. Ele é justo. A quantidade de pecado que temos cometido é estrondosa, muito além do que nós poderíamos imaginar ou calcular. Quantos pecados um homem comete durante toda a sua vida, durante toda a sua existência? Quantos pecados de omissão podem ser contabilizados? Quantas provocações feitas aqui na terra se levantam contra os céus em apenas um único dia? E considere o quanto Deus tem sido paciente com este mundo. Por 6.000 anos, cada canto da terra tem participado das riquezas, da bondade, da tolerância e da longanimidade de Deus. Só que nós vemos que nenhum pecado lhe é oculto. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós temos de tratar um dia, porque ele é um Deus justo. Como a paciência de Deus, irmãos, é grande. Os anjos ficariam felizes de receber uma ordem vinda do trono de Deus para destruir imediatamente este mundo ímpio. E somente a paciência de Deus é que pode deter essa fúria. Então, por conclusão, nós aprendemos então quem é Deus, como Ele é. Estes são alguns dos atributos de Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar, irmãos.